Ministério da Cultura, Governo do Paraná, Secretaria de Estado da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra e Copel apresentam Balé Teatro Guaíra, 52 anos de uma história da dança paranaense. Cristiane Wozniak. Lei de Incentivo à Cultura, Patrocínio Copel. Realização: ABA BTG, Palco Paraná, Centro Cultural Teatro Guaíra, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Copyright 2021, por Cristiane Wozniak. Todos os direitos desta publicação são reservados à Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra e ao Centro Cultural Teatro Guaíra. Revisão: Luzia Araújo. Consultoria: Eleonora Greca. Gravado e assessorado por Estúdio Trilhas Urbanas. Gravação e edição: Raquel Sagim. Narração e audiodescrição: Camila Canassa. Publicação viabilizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Projeto Livro, História do Balé Teatro Guaíra, PRONAC 201116. Produção: Jorge Schneider. Coordenação geral: Simone Banisch. ISBN 978 65 99 64 67 37. É com grande alegria que publicamos esta obra sobre o Balé Teatro Guaíra. É um momento único em que nos lembramos de todas as pessoas, famosas e anônimas, que contribuíram para essa história. Uma companhia de dança não se faz sozinha. É construída a muitas mãos, desde as equipes técnicas e de limpeza até os bailarinos que brilham no palco e o público que lota as apresentações. Esta é uma homenagem a todas essas pessoas. A história do Balé Teatro Guaíra começou em 1969, com um grupo de visionários que sonhava em criar uma companhia de dança pública do Paraná. Desde então, o balé representa nossa gente, fazendo arte para o nosso povo, tendo se apresentado para mais de 1 milhão de espectadores em mais de 150 cidades e 5 países. Neste livro, o público poderá viajar por essa história e reconhecer personagens e espetáculos marcantes em suas vidas. Porque a trajetória do Balé Teatro Guaíra é também a trajetória de cada paranaense. Muitos lembrarão da primeira vez em que vieram ao Guaíra, da emoção inédita ao ver uma bailarina, ou seria uma fada, voar pelo palco. Afinal de contas, arte é isso, encantamento com o mundo. Bem-vindo, você faz parte desta história. Mônica Richbiter, Cleverson Cavalheiro e José Chapula, Diretoria do Centro Cultural Teatro Guaíra. Alegro Balé Teatro Guaíra. O Balé Teatro Guaíra é um exemplo de excelência artística, técnica e administrativa, reconhecido em todo o Brasil e em outros países.
É um orgulho e um privilégio para todo o Paraná podermos ter sido testemunhas, espectadores da originalidade e, ao mesmo tempo, da tradição de uma companhia que, ao longo de 50 anos, ofereceu ao público a possibilidade de apreciar a beleza da arte como entretenimento, cultura e expressão do ser. É interessante observar que, nessas 5 décadas, o Balé Teatro Guaíra definiu uma identidade vinculada à ideia de cultura nacional, de cultura abrangente. A sua continuidade é a continuidade do talento que brilha nos palcos. É o levante da arte brasileira associada às múltiplas possibilidades, às múltiplas referências. O Balé Teatro Guaíra também é inspirador. Além de ser incentivador de gerações futuras, nos ensina que, para se chegar a um movimento com perfeição, é preciso compromisso, dedicação e trabalho diário. Que os seus passos futuros sejam como os movimentos do Allegro, rápidos, dinâmicos e vibrantes, mas executados com leveza e suavidade, para que se prolonguem ao máximo. E que se perpetue sua vocação de paixão pela arte e pela certeza consciente de que a dança pode ajudar a desenvolver a sociedade e ser um elemento de integração e de harmonia. Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do Paraná. O Balé Teatro Guaíra é um patrimônio cultural do Paraná. Nas páginas deste livro, podemos ver a arte criada pelos paranaenses para os paranaenses. Não há como não se emocionar com o relato sobre a criação do corpo de baile nos anos 60, ou com o processo que deu vida ao espetáculo Gisele, dançado por Ana Botafogo. Ao folhear estas páginas, o leitor encontrará a dedicação de artistas e técnicos, a realização de sonhos e a certeza de que o investimento público na cultura vale a pena. Com a criação do Balé Teatro Guaíra, a terceira companhia mais antiga do país, o Paraná tornou-se um centro da dança no Brasil. São mais de 5 décadas encantando o público com histórias sobre heróis, amores e também tristezas, pois elas fazem parte da vida. Mas, acima de tudo, a história do Balé Teatro Guaíra, contada neste livro, nos traz esperança. O grupo de visionários que há 5 décadas propôs a criação de uma companhia pública não imaginava que o Guaíra criaria o maior exemplar do balé nacional, o Grande Circo Místico. Isso nos leva a imaginar o que os próximos 50 anos do Balé Guaíra nos reservam. João Evaristo de Biasi, secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura. A dança na minha vida teve um papel muito importante, fundamental. Em Cascavel, onde passei a infância, encontrei no balé uma forma de expressão e sociabilidade. A menina tímida e introvertida que eu era, viu na arte do corpo em movimento e no ambiente de uma escola a ela voltada, uma ponte para o mundo. O Balé Teatro Guaíra, como eu o enxergo, é um patrimônio cultural do Paraná, mas também uma usina muito potente de criatividade e encontros que nos orgulha pelo seu passado de imensas conquistas e também pelo vigor e ímpeto de seu presente. O Balé Teatro Guaíra chega a meio século de existência graças a todos e todas que escreveram e ainda constroem a sua história, e também a sua capacidade de se reinventar. Sempre se mostrou atento às transformações pelas quais a dança passou ao longo do tempo e ao redor do mundo, para se manter atualizado e vibrante. Este livro
traz ao público momentos dessa linda trajetória. Aqui estão os grandes espetáculos, mas também os homens e mulheres que os abrilhantaram dentro e fora dos palcos. Luciana Casagrande Pereira, Superintendente-Geral da Cultura. Comemorar os 50 anos de uma companhia de balé mantida pelo poder público é uma alegria e um compromisso. É uma alegria porque celebramos a beleza que os talentosos bailarinos e bailarinas levam aos palcos. A cada vez que as cortinas se abrem, lembramos que a vida pode ser mais bela. A celebração é também um compromisso com o futuro, com as próximas décadas do Balé Teatro Guaíra. Ressaltamos o comprometimento do governo do Paraná com a cultura. São mais de 50 anos de investimento nessa arte que ajudou a formar milhares de paranaenses. O Palco Paraná é reflexo desse compromisso do governo do Paraná. Criado em 2014, tem como missão a promoção da cultura no Estado. Nossa equipe trabalha incessantemente para que o público viva o encantamento da dança, da música e do teatro. A história do Balé Teatro Guaíra começa em 1969, com um grupo de pessoas que deseja valorizar a cultura produzida em nosso estado. Desde então, foram mais de 150 coreografias apresentadas em 200 cidades, 17 estados e 5 países, chegando a um público de mais de 1 milhão de pessoas. Nós, do Palco Paraná, desejamos que as próximas 5 décadas do Balé Teatro Guaíra sejam tão ricas como a história que você lerá nas páginas deste livro. Nicole Barão Rafes, Andrei José Mussolini e Laura Haddad. Diretoria do Palco Paraná. No dia 12 de maio de 1969, um grupo de pessoas determinadas, cheias de vontade e perseverança, criou o então chamado Corpo de Baile do Teatro Guaíra. Uma semente irrigada com dedicação e muito amor, que se tornou referência e que gerou frutos. Este livro é um marco para a companhia, pois traz o contexto histórico juntamente com imagens emocionantes registradas das várias coreografias de seu repertório. Porém, o que ficará eternizado como componente mais importante são as pessoas que construíram esta trajetória. Ao virar as páginas desta obra, estaremos não somente relembrando épocas vividas, mas principalmente preservando sua memória, tão necessária para as gerações futuras. O Balé Guaíra tem a sua caminhada na arte da dança, aquela que nos enche de ar, que nos impulsiona, que nos faz refletir, que nos provoca, mas que, sobretudo, nos ilumina. Faz parte de uma celebração, um ritual, que usa os corpos e invade mentes com intensidade e força. A dança que é alma. Eleonora Greca, consultora da obra. Em 1969, quando as cortinas se abriam pela primeira vez para o público paranaense aplaudir o corpo de baile do Teatro Guaíra, o Paraná ultrapassava a marca dos 7 milhões de habitantes, dos quais pouco mais de 600 mil viviam em Curitiba. A Copel, com meros 15 anos de existência, conquistava o seu milésimo cliente industrial, vislumbrando o que seria o Paraná do futuro. De um lado, o nascimento de uma instituição que se tornaria expoente da cultura nacional. De outro, um marco importante para uma empresa cuja trajetória está na base do desenvolvimento do Paraná. O tempo avançou rápido e, com ele, o respeito pelo balé paranaense.
Até que, nos anos 1980, o Balé do Guaíra se projetou de vez como um corpo de baile nacional com a estreia de O Grande Circo Místico, obra que colocou a cena cultural paranaense definitivamente no mapa do Brasil. Toda essa energia que já movia o crescimento do Paraná encontrava na Copel a ousadia necessária para dar suporte à força de uma gente que faz do trabalho a sua maior arte. De 1980 a 1999, a Copel inaugurou 3 grandes usinas de geração de energia. A primeira delas, Foz do Areia, depois denominada Usina Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, que também dá nome ao grande auditório do Guaíra, foi a maior do Brasil até 1984. Desde a sua fundação, num período em que o Paraná vivia o seu primeiro grande ciclo de modernização, a Copel e o Balé Teatro Guaíra se tornaram sólidas instituições paranaenses, reconhecidas no Brasil e no exterior. A Copel, com a sua engenharia que figura entre as melhores do mundo, e o corpo de baile, como expressão de um teatro que, desde a sua inauguração, se tornou o grande palco de estreia de alguns dos maiores artistas do país. A pandemia cerrou cortinas, apagou luzes, esvaziou plateias e silenciou teatros em todo o mundo. Mas não foi capaz de parar a arte. Quando a Copel foi procurada, em 2020, para apoiar uma iniciativa do Teatro Guaíra e de seu balé, a resposta foi, como sempre, um maiúsculo sim. O resultado, um vídeo com os bailarinos atuando em suas casas, alcançou rapidamente projeção nacional pela competência e inventividade de um trabalho feito por amor à arte. A Companhia Paranaense de Energia se orgulha de ser a maior patrocinadora da cultura no estado, inclusive nesta obra magistral que chega às mãos de tantos, uma vez mais, graças à dedicação e ao talento do time do Guaíra. A companhia se sente honrada por participar da trajetória de mais de 50 anos do corpo de baile, o que inclui uma energia de fonte limpa e renovável a iluminar o palco, enquanto outra, vigorosa, impulsiona bailarinos em apresentações memoráveis. Hoje, com mais de 4,8 milhões de unidades consumidoras e presente em 10 estados do Brasil, a Copel, mais que uma empresa de energia, é uma grande entusiasta do desenvolvimento humano. Para nós, que encaramos como missão a valorização das pessoas, os seus costumes e os seus valores e cultura, apoiar esta obra é motivo de ainda mais entusiasmo. Vida longa ao Balé Teatro Guaíra. Daniel Pimentel Slaviero, presidente da Copel, Companhia Paranaense de Energia. Fundada por iniciativa de bailarinos do Balé Teatro Guaíra em 2007, na cidade de Curitiba, a Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra, a ABA-BTG, é entidade sem fins lucrativos qualificada pelo Governo do Estado do Paraná desde 2015 como organização social para atuar na área da cultura. Inicialmente denominada Associação de Bailarinos e Apoiadores do Balé Teatro Guaíra, surgiu com o propósito de fortalecer a dança em ligação sinérgica com os setores público e privado. Nesses 14 anos de existência da ABA-BTG, foram realizados diversos projetos culturais de repercussão local, nacional e internacional, promovendo-se ações de formação, atualização, divulgação, fomento e democratização das artes em suas diversas linguagens.
A atual nomenclatura foi formalizada em 2019 para adaptar-se às atividades operacionais desenvolvidas e aos novos mercados de atuação da associação. Muito honrada em poder contribuir com o projeto de publicação e difusão de uma obra que mapeia a trajetória histórica do Ballet Teatro Guaíra, com 52 anos de efetiva participação no desenvolvimento da dança no Paraná e no Brasil, a aba BTG entende que manter viva sua memória não apenas fortalece a instituição, como é essencial a percepção da produção artística atual e seu potencial para seguir conquistando ainda mais corações humanos. Diretoria Executiva e Conselho Consultivo e Fiscal da Associação Brasileira de Apoiadores Beneméritos do Teatro Guaíra. Introdução. Em 12 de maio de 2021, o Ballet Teatro Guaíra completou 52 anos de efetiva contribuição para o desenvolvimento da dança no Paraná, tendo conquistado uma identidade nacional e um amplo reconhecimento além fronteiras, não apenas do Estado, mas do país. Tornou-se um personagem, um organismo vivo e dinâmico a trilhar um caminho cuja identidade móvel tem permitido constantes diálogos com o ambiente em que está inserido. Nesse trânsito, nessa troca constante de informações entre o organismo e o ambiente, foi se delineando, década a década, uma escritura corporal, uma produção rica e diversificada, mas que deixa impressa e registrada em cada obra apresentada a incansável busca de uma linguagem própria, uma referência inconstantemente forjada na ideia de uma interpretação paranaense de pensar e fazer dança. Mapear a memória e a trajetória histórica na construção dessa identidade dançante tem como propósito fundamental prover a área artística e cultural do máximo de informações possível, entendendo-se a memória, neste caso, escrita e documental, como predicado essencial da consciência e da produção artística presente. Esta publicação propõe trazer para o centro do palco o importante papel exercido pelo Ballet Teatro Guaíra como patrimônio cultural do Paraná, no desenvolvimento e na difusão da expressão artística dança, não só no Estado, mas também no país. Deste modo, ao reconstituir a trajetória do primeiro corpo de baile oficial do Paraná, este livro poderá se tornar um importante meio de acesso a um segmento da história paranaense, constituindo-se em um componente essencial na formação da sensibilidade, da expressividade e da convivência cultural de uma sociedade, enriquecendo o patrimônio coletivo do próprio Estado. Sem dúvida, o que instigou esta escrita e este mapeamento foi o fato de que a história e os personagens Centro Cultural Teatro Guaíra e Ballet Teatro Guaíra se confundem e muitas vezes se entrelaçam na memória dos paranaenses, como referência na construção daquilo que se pensa e aplaude como uma dança genuinamente paranaense. Algumas palavras-chave nortearam o percurso da escrita deste livro. 1. De que forma e com que meios a identidade do Ballet Teatro Guaíra é preservada ou contaminada ou desconstruída pelas influências do espaço-tempo no Paraná nas 5 décadas de sua existência? 2. A partir do repertório e da filosofia estética e cênica da companhia, quais seriam os elementos identificados pela sociedade e pela mídia
que permitiram a construção e o estabelecimento de uma identidade paranaense no pensar e no fazer dança? 3. A exaustiva pesquisa em documentos históricos e midiáticos seria capaz de identificar os critérios de construção, desconstrução e reconstrução constante desta identidade? Para os propósitos deste percurso histórico, de caráter verbal e imagético fotográfico, o Balé Teatro Guaíra, ou simplesmente BTG, é visto como um sujeito pós-moderno, cuja identidade, domínio técnico, estético e repertorial, é formada a partir do trânsito, mobilidade, permanente entre o interior e o exterior, entre o mundo pessoal, a instituição BTG, e o mundo público, políticas culturais externas, gestões, formação de plateias, patrimônio cultural estatal. O mapeamento da identidade do BTG transita de forma indissociável entre o sujeito e a estrutura que lhe dá origem. A proposta desta escrita, portanto, é recuperar a trajetória documentada do BTG, por meio do recorte das diversas fontes disponíveis, e contar como essa história foi sendo construída, qual a sua relação com as gestões governamentais e administrativas, o direcionamento artístico, o material humano, elenco disponível, o treinamento e a preparação técnica, os artistas convidados nacionais e internacionais, a visibilidade e a circulação da produção artística e quais foram as ações, natural e culturalmente selecionadas, que propiciaram a preservação com sucesso deste organismo gerado na atmosfera curitibana. Qual era a ideia de corpo-dança para o BTG em 1969 e qual é hoje, em 2021? O organismo Corpo de Baile, previamente desenhado na década de 1970 como tendo uma identidade única, legitimamente paranaense, unificada e estável, foi se tornando multifacetado ao longo de 5 décadas, composto não de uma única identidade, mas de várias, algumas vezes contraditórias, como se poderá perceber. Na historiografia paranaense, não há um registro específico sobre a construção da identidade do BTG. Tudo que foi encontrado em termos de registros aborda em determinados momentos a sua atuação artística e cultural no panorama curitibano. Os artigos, as matérias jornalísticas e os relatos seguem uma linha factual, preocupada em descrever e analisar criticamente seus trabalhos, apresentando ao público, de uma forma geral, ações pontuais, questões políticas e diacrônicas. Possíveis discrepâncias podem ocasionalmente ocorrer, visto que a memória de cada personagem, atores e atrizes sociais que fizeram parte do coletivo dançante, pode divergir do que foi relatado e descrito em programas, folders, atas, matérias e críticas jornalísticas, revistas, relatórios de gestão, fotografias, site oficial, recortes e álbuns impecavelmente mantidos pelo setor de arquivos do BTG. A clara opção determinada pelos rumos desta escrita aqui empreendida leva em consideração, predominantemente, o material escrito e documentado como fonte primária de consulta. O diferencial desta obra, portanto, está no foco no indivíduo, neste caso, um personagem, o BTG, que antes de ser visto e entendido como estrutura institucional, será desvendado como sujeito, como indivíduo revelado pós-moderno, evidenciando-se em cada estratégia e pelo modo particular como utiliza as regras de um corpo
e de uma dança específica e do entorno social que o articula com o local, o regional e o nacional. Ao trabalhar a ideia do BTG como personagem, busca-se reconstruir, por meio de sua história, um tecido social e cultural mais vasto. Este processo de analogia produzirá a ideia do BTG como o próprio sujeito, organismo pós-moderno, não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. Sua identidade ou identificação, para falar de um organismo em movimento, sendo transformada continuamente em relação às formas por meio das quais representa a dança paranaense, definindo-se historicamente, a depender dos sistemas culturais que o rodeiam. É por isso que cada um dos capítulos mapeia, por meio da escrita e de imagens fotográficas, os deslocamentos conceituais e culturais pelos quais esta companhia de dança passou ao longo de sua trajetória, propondo uma multiplicidade, por vezes desconcertante e cambiante, de identidade possíveis, móveis com as quais a mídia, a crítica e o público em geral podem se identificar, ao menos temporariamente, a depender da direção artística, do momento vivido e das condições de troca com o seu ambiente. Em cena, o corpo de baile do Teatro Guaíra, ou Balé do Guaíra, ou Balé do Teatro Guaíra. Enfim, Balé Teatro Guaíra há 52 anos, o balé das paranaenses. Capítulo 1. A dança teatral no Brasil. Rastros históricos. Recorte histórico. No século XIX, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a dança teatral configurou-se entre os costumes importados do Velho Mundo e vai, aos poucos, tomando forma e sendo apresentada nos teatros como entremeios, entre os atos de uma ópera ou peça teatral, ou ainda complementando algum programa. Vários mestres e coreógrafos estrangeiros acabam vindo para o Brasil, encontrando no país, principalmente na capital, Rio de Janeiro, um terreno fértil para o desenvolver suas atividades artísticas. Mas é no início do século XX que, graças ao contexto socioeconômico e cultural mundial, e especificamente o brasileiro, que diversos artistas internacionais, sobretudo de origem russa, decidem fixar residência em diferentes cidades brasileiras. Após deixarem suas companhias em turnês pela América Latina, constituindo-se as principais gerações de artistas, bailarinos, mestres e coreógrafos que dariam origem às primeiras escolas, a grupos e companhias de dança, visando a profissionalização da dança em nosso país. A seguir, um breve percurso da dança teatral é apresentado, levando-se em consideração a inserção do Paraná no contexto artístico do início do século XX, até a criação da primeira escola de dança oficial em Curitiba e a posterior criação do corpo de baile do Teatro Guaíra. A Belle Époque e a Semana de 22. A dança teatral brasileira se configura. Com o término da Primeira Guerra Mundial, o país caminhava para uma industrialização acelerada. O Brasil tornava-se o país da urbanização, da Belle Époque e da Semana de 22, da monocultura, do café, das elites oligárquicas. Assistia-se ao crescimento do sentimento de nação e dos conflitos sociais.
todo esse movimento ganhou o nome de modernismo. As velhas estruturas, as classificações que por tantos séculos haviam norteado os julgamentos do gosto artístico, perdiam a razão de ser diante do mundo moderno. Surgiam as chamadas vanguardas na literatura, na música, nas artes visuais, no teatro e também na dança. Sobretudo com a pioneira estadunidense Isadora Duncan. O marco da modernidade na arte brasileira foi, sem dúvida, a Semana de Arte Moderna, realizada em São Paulo em fevereiro de 1922. Bastante emblemático e simbólico, este evento procurou refletir, por meio das diversas linguagens artísticas presentes, as transformações conceituais pelas quais o mundo e o país passavam. O tempo, a velocidade, a aceleração de pensamentos e os conceitos sugeriam, ou talvez exigiam, que as artes necessitavam acompanhar o novo fluxo da vida moderna, ou seja, de ares de renovação, de inovação. Em consequência desses fatores, um outro conceito de tempo e espaço começava a ser reconfigurado e revelado para as artes, e em específico para o corpo que dança. Abre aspas. O corpo se revelava. O cientista Charles Darwin, em 1859, em seu livro Sobre a Origem das Espécies, apresentava as noções de evolução e seleção natural. Alguns anos mais tarde, em 1899, Sigmund Freud, em A Interpretação dos Sonhos, apresentava sua teoria sobre a mente humana e o inconsciente. Ainda 2 exemplos sintomáticos. O quadro O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, de 1893, e 2 anos mais tarde, a invenção dos raios-x, que mostravam a radiação penetrando o corpo humano, revelando-o. Fecha aspas. A primeira escola oficial de dança no Brasil foi criada em 11 de abril de 1927 e oficializada em 1931 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro pela bailarina, mestra e coreógrafa Maria Heleneva, 1896 a 1965. Uma ideia de dança, uma identidade, começava a se delinear no país, somar as perspectivas de formação corporal, técnica, por meio do balé clássico acadêmico, mas levar à cena as revoluções artísticas propostas pelos balés russes, sob o viés de uma nacionalidade temática na composição dos bailados. Esta preocupação com temas ligados à cultura brasileira, contos, lendas, folclore, literatura, vai ao encontro da valorização romantizada, nacionalismo, da arte brasileira, que começava a ter projeção internacional impulsionada pela Semana de 22. Nessa jornada dos coreógrafos, compositores como Heitor Villa-Lobos e Francisco Mignone são fundamentais à criação de uma identidade para a dança que se configurava brasileira. Em uma tentativa paralela ao Teatro Municipal e sua escola oficial, vale ressaltar a contribuição do casal Vera Grabinska e Pierre Michailovsky. Abre aspas. Ele era russo, formado pela Escola Imperial de São Petersburgo. Integrou a Companhia de Massine, com a qual visitou o Brasil em 1921. Ela era francesa, viveu na Argentina, estudou com grandes mestres como Enrico Cecchetti e integrou tanto a Companhia de Pavlova quanto a de Massine. Em 1926, o casal decidiu fixar residência no Rio de Janeiro. Os dois partiram então para a criação de cursos de balé em clubes frequentados por moças da sociedade que não tinham anseios de se tornar bailarinas profissionais. Um dos clubes pioneiros a aceitar tais empreendimentos foi o Fluminense Futebol Clube.
Fecha aspas. Pode-se notar que o ensino da dança, sobretudo o balé clássico, terá uma grande repercussão em escolas, colégios, clubes e associações recreativas no Brasil. Um dos pioneiros na implantação de uma escola e de uma identidade de dança teatral paranaense é o bailarino, mestre e coreógrafo de origem polonesa Tadeusz Morozowicz, 1900 a 1982, que, tendo atuado como bailarino da companhia de Pierre Michailovsky e Vera Grabinska, no Rio de Janeiro, vem para Curitiba em 1927 e funda o primeiro curso de balé na Sociedade Thalia, clube social. E foi também outro polonês, Jurek Szabelewski, integrante do Ballet Russe, que teria importância fundamental no desenvolvimento da dança em Curitiba, especificamente junto ao Teatro Guaíra, onde atuou como diretor artístico, maître e coreógrafo. Mas antes de apresentar essas personalidades, é importante recortar alguns tópicos sobre o contexto socioeconômico e cultural paranaense encontrado por tais pioneiros ao chegarem em Curitiba, na década de 1920. O paranismo e a construção de uma identidade regional. Na década de 1930, o Brasil vivia o período do Estado Novo, desde 1937, após a Revolução de 1930, que levou ao poder Getúlio Vargas. Nesse contexto, o então secretário de Educação e Saúde, Gustavo Capanema, desenvolve ações com a finalidade de afirmar uma nova ideia de nacionalidade. Por meio do rádio e da imprensa, divulga-se uma nova maneira de pensar o Brasil, recriando uma imagem da sociedade brasileira. Essa modernidade era contemporânea às transformações políticas, sociais e culturais pelas quais passavam os países da Europa. Entretanto, algumas dessas transformações acabaram por conduzir o mundo à Segunda Guerra Mundial, fazendo com que o Brasil rapidamente tivesse que se adaptar aos novos tempos. Diversos artistas da dança radicados no Brasil alegam que o panorama contextual desenhado nesse período contribuiu para sua decisão de fixar residência no país, muitos deles adquirindo inclusive nacionalidade brasileira. No Paraná, o modernismo teve uma concepção regionalista. O movimento cultural paranista exaltava os elementos considerados formadores da identidade paranaense, como o clima, a terra e o ser humano. Teve importância significativa nas décadas de 1920 e 1930, época em que os pioneiros da dança teatral aqui decidem fixar residência. Esse movimento tinha líderes intelectuais tais como Romário Martins, Euclides Bandeira, Dario Veloso e Rodrigo Júnior, e contava com a participação dos artistas plásticos Teodoro de Bona, João Turim, João Paraná, Lange de Morretes e do fotógrafo e cineasta documentarista João Batista Groff, que, por meio da arte, deixaram gravados os principais símbolos, temas do período: pinhão, mate, pinheiro, paisagens paranaenses. Cabe salientar também que a dança regionalista paranaense tem uma forte herança de sua inevitável colonização. Abre aspas. Cerca de 12 etnias compõem a cultura e a identidade da arte e da dança no Paraná. Alemães, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, japoneses e poloneses, entre outros. 2 poloneses irão exercer um papel fundamental no desenvolvimento da dança curitibana. Fecha aspas. Atraídos a Curitiba, assim como os poloneses, Morozowicz e Szabelewski, outros grandes bailarinos, mestres e coreógrafos, começam a povoar a capital. Mas o que atraía esses pioneiros?
examinemos algumas referências anotadas pela imprensa do período. Abre aspas. O excelente clima, os jardins arredores, as casas de assistência, as grandes indústrias e as monumentais pontes da ferrovia Paranaguá-Curitiba cooperam eficazmente para que Curitiba seja a melhor cidade universitária brasileira. Em todos os recantos das circunvizinhanças da capital, o turista encontrará os mais sugestivos e lindos panoramas que possa imaginar, sempre acentuados com os característicos pinheiros do Paraná, que indiscutivelmente são os mais belos do mundo. Fecha aspas. Tamanha exaltação às características da capital era comum em crônicas e descrições jornalísticas na década de 30. Curitiba era vista como cidade moderna, abre aspas, transfigurada, ostentando atrativos esportes, teatros concorridos, reclames luminosos, autos chiques. Em síntese, era a cidade sorriso, princesa do sul, noiva eterna da graça e beleza. Fecha aspas. A famosa cidade Sorriso tornara-se um centro promissor para a implantação da arte da dança. A dança teatral em Curitiba, pioneiros e precursores. 6 meses após a criação da primeira escola oficial de dança por Maria Oleneva, em 1927, no Rio de Janeiro, era criada a Fundação Núcleo de Arte, no Paraná. Tadeusz Morozowicz, 1900 a 1982. Iniciou seus estudos em dança na Escola Oficial de Balé Ópera de Varsóvia e, em 1912, ingressou na Escola Imperial de São Petersburgo, Mariinsky, concluindo ali seu curso e iniciando carreira profissional. Em Moscou, estudou arte dramática com o célebre Konstantin Stanislavski. Com a Revolução de 1917, deixa a Rússia e percorre o mundo com diferentes trupes. Vem para o Brasil em 1926 e, após temporada no Teatro Lírico em São Paulo, integra a companhia de Pierre Michailovsky e Vera Grabinska, no Rio de Janeiro. Após conhecer Curitiba, onde atuou no antigo Teatro Guaíra e no Cine Palácio, decide fixar residência na capital paranaense, vislumbrando enormes possibilidades de desenvolver o ensino da dança-balé na cidade. Eduardo Sucena destaca alguns dos prováveis motivos da permanência de Morozowicz em Curitiba. Abre aspas. Enamora-se da capital, do clima semelhante ao de sua terra natal. Inúmeros compatriotas ali se haviam radicado, conservando seus hábitos e costumes, formando um grande núcleo regional. A arte coreográfica ainda não fincara suas raízes em solo agreste. O artista resolveu encarregar-se dessa missão. Fecha aspas. Sem recursos próprios, o bailarino e ator procura a Sociedade Thalia, que adota o empreendimento do artista polonês. No dia 28 de outubro de 1927, é criada a primeira escola de balé de Curitiba. Abre aspas. Recebe como contrapartida o espaço e todo o equipamento necessário, do piano às barras. Fora o acesso a uma importante fatia da sociedade curitibana, que tem naqueles salões seu tradicional ponto de encontro. Fecha aspas. Tal parceria seria mantida por 5 décadas, encerrando-se em 1977, quando o mestre decide criar o Balé Morozowicz, dedicando-se à sua divulgação por mais 11 anos. Este celeiro de artistas era passagem obrigatória para a formação de profissionais renomados no Paraná. Marlene Tourinho, importante mestra do balé clássico em Curitiba, lembra que começou a fazer balé com Maria Oleneva no Rio de Janeiro e, quando veio a Curitiba, procurou Morozowicz para continuar seus estudos. Tourinho destaca, abre aspas, são mais de 50 anos dedicados à dança em Curitiba. Ele representa o início da era do balé no Paraná. Dirigindo a escola pessoalmente até sua morte,
introduziu o ensino do balé de forma sistemática, transmitindo seus conhecimentos de dança, arte e educação, além de incentivar a criação de um público para a dança. Fecha aspas. Em 1953, quando ainda não havia nenhuma escola ou grupo de dança oficial ligados ao Estado, a Escola de Balé Morozovics foi convidada para participar das comemorações do 100º aniversário da emancipação política do Paraná, 1853 a 1953. Segundo Veloso, abre aspas, foi com o Balé Copélia, em 3 atos, e com a orquestra ao vivo, regida pelo maestro João Ramalho, que o próprio Morozovics interpretou o papel de Dr. Copélios. Fecha aspas. Além de Morozovics, outros mestres de dança merecem ser mencionados por suas contribuições no cenário curitibano. Em junho de 1949, a argentina Teresa Padrón de Siqueira, esposa de Anfrísio Siqueira, presidente da Boca Maldita, cria o curso de balé do Clube Curitibano e, mais tarde, em 1956, é designada para a direção da Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra. Em 1958, o bailarino e coreógrafo argentino Jean Vardé vem do Teatro Colón e cria, em 1963, o Balé da Sociedade União Juventus. Na década de 1960, também Marlene Tourinho leciona dança no Círculo Militar de Curitiba. Essas constantes iniciativas privadas nos clubes sociais apontam para uma fase decisiva do ensino-aprendizagem do balé clássico em Curitiba, que passa a ser consumido regularmente pela sociedade curitibana. Abre aspas. O balé se afirma como complemento da formação de jovens de família. Moças que ainda vivem sob regras muito rígidas. Regras que não permitem gestos ousados nem liberdade de movimentos, condições indispensáveis para quem quer dançar de verdade. Fecha aspas. O dançar de verdade era o anseio e um dos principais objetivos da criação de uma escola oficial de dança na capital, que teria a função de preparar bailarinos profissionais com um nível técnico e artístico à altura de um corpo de baile. O amadorismo e a formação complementar começam a ser substituídos por outras ideias sobre o balé: a continuidade, o aprimoramento técnico e o palco. A criação de uma escola oficial e gratuita significaria, portanto, o futuro profissionalismo na área e a futura composição do tão almejado corpo de baile legitimamente paranaense. A criação de uma escola oficial e gratuita significaria, portanto, o futuro profissionalismo na área e a futura composição do tão almejado corpo de baile legitimamente paranaense. A Escola de Danças Clássicas do Teatro Guaíra, precursora do corpo de baile. A criação do curso de balé do Teatro Guaíra ocorreu durante o governo de Moisés Lupion, com a portaria de número 29, publicada no Diário Oficial de 11 de abril de 1956. Na mesma portaria, observa-se a designação da professora Teresa Padrón de Siqueira para, abre aspas, dirigir o curso de balé do Teatro Guaíra sem ônus para o Estado, fecha aspas, ou seja, gratuitamente. É também de forma gratuita que Haroldo de Moraes torna-se o segundo diretor do curso de balé em 1961, com a tarefa de reorganizar a escola. Aos poucos, o curso vai obtendo impulso e incentivo por parte do governo de estado. Para compensar a falta de salário, é permitido ao professor usar as dependências do teatro em dias alternados para obter proventos com aulas particulares. Mas logo, Haroldo Moraes cria sua própria academia e, em 1966, a carioca Lorna Cai é convidada a assumir a direção. Nessa época, a escola apresentava cerca de 12 ou 13 alunos e, rapidamente, este número se multiplica,
fazendo com que uma das alunas mais adiantadas do curso se tornasse mestra. Marlene Tourinho passa a dar aulas gratuitamente para as turmas iniciantes, enquanto a coordenadora leciona para os mais adiantados. Os panoramas quantitativo e qualitativo vão se modificando. Em 1968, havia 80 integrantes na escola, divididos em 4 turmas. Em 1968, o grande impulso da escola acontece com a chegada da nova diretora, formada pela Escola do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Yara de Cunto. Juntamente com Lorna Cai, Yara havia integrado o elenco do balé do 4º centenário. O programa da escola previa 7 anos de duração. Aos poucos, a escola começa a ganhar visibilidade e, no final do ano letivo, são realizadas as primeiras apresentações no Auditório Salvador de Ferrante, Guairinha. Em pouco tempo, passam a existir 12 níveis de aprendizagem e são incluídas no currículo as disciplinas de História da Dança e História da Música, ministradas pelas professoras Liane Senfelder Cunha Melo Franck e Loraci Cetraghini. Em 1973, sob orientação do matre Jurek Chabelevski, as aulas passam a ser diárias, mas somente em 1976, sob coordenação de Liane Senfelder e orientação de Ceci Chaves, reformula-se o conteúdo programático das aulas práticas e o curso passa a ter 8 anos de duração. Na década de 1980, o curso passa a ter 8 anos de duração e a professora Eva Schuh é convidada a ministrar aulas de dança moderna. A coordenadora Carla Reineck cria o projeto pré-profissional, proporcionando estágio e aprimoramento artístico aos alunos dos 3 últimos anos. A coordenadora Carla Reineck cria o projeto pré-profissional, proporcionando estágio e aprimoramento artístico aos alunos dos 3 últimos anos, por meio de apresentações na capital e em várias cidades do estado e do país, destacando-se a participação em diversos festivais de dança, sempre obtendo significativas premiações. Na década de 1990, sob coordenação de Carla Reineck e supervisão de Débora Arzua Tadra, implanta-se o ensino médio profissionalizante e o curso passa a se denominar Escola de Danças Clássicas do Centro Cultural Teatro Guaíra. Atualmente, denomina-se Escola de Dança do Teatro Guaíra, sob coordenação e supervisão artística de Patrícia Otto. Em 1969, às vésperas de se formar a primeira turma de bailarinos do curso de balé, o ambiente artístico curitibano estava preparado para a criação do primeiro corpo de baile oficial do estado do Paraná, pertencente ao Teatro Guaíra. Descrição e crédito das fotos. Foto 1. Capa. Foto em tons de cinza na vertical, de autoria do fotógrafo Caio Vieira. Cena do espetáculo O Lago dos Cisnes. No centro da imagem, em primeiro plano, com os braços levantados e as pernas juntas na ponta dos pés, está a penumbra do bailarino Rodrigo Castelo Branco. O fundo é em tons de cinza e, entre aspectos de fumaça, estão os demais bailarinos do elenco em tons de cinza claro. Foto 2. Foto colorida na horizontal, de autoria do fotógrafo Caio Vieira. Cena do espetáculo Trânsito. Fundo preto. Do canto inferior esquerdo sai um foco de luz apontando para o canto superior direito da imagem. Logo abaixo do foco, do lado esquerdo da imagem, está a bailarina Karen Chaves, de braços abertos para cima, costas curvadas para trás. Ela usa uma calça verde militar de tecido fluido e um top de cor preta. Foto 3. Foto vertical em tons de cinza, de autoria do fotógrafo Kalkbrenner. À esquerda está o bailarino João Dionísio Leandro, com roupa clara.
um dos braços levantados para cima e o outro braço estendido na altura do peito. Em seu braço se apoia a bailarina Adelina Mores, à direita, com uma perna apoiada ao chão em ponta de pé e a outra levantada em atitude, pose de balé.